Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E o Brasil presta muita atenção em editorial da Folha de São Paulo, divulgado hoje na primeira página, aludindo a um possível fracasso de um governo que não começou. Qual o problema? Teto de gastos. Qual o problema? Neoliberalismo que recomeça a tentar tutelar o novo governo do país. O que acontece? A PEC da transição, que vai dar ao governo Lula, logo na partida, cerca de 170 bilhões de reais no limite, e que conta também com a tirada do Bolsa Família do teto de gastos, o que perfaria, em tese, cerca de 240 bilhões de reais para começar o governo, foi tratado pelo jornal Folha de São Paulo e por outros veículos da grande mídia que já começam a se mobilizar nessa direção como gastança. Muito bem, que gastança é essa? Uma gastança após um furacão administrativo que passou pela administração pública nos últimos 4 anos. Na verdade, esse furacão teve início lá em 2016, com o golpe parlamentar que derrubou Dilma Rousseff, por ter feito nem 1% do que fez Bolsonaro para ganhar as últimas eleições. Então, a banca nacional, basicamente, o mercado, derrubou o governo Lula com a ajuda da mesma mídia que, ao depois impedir que o Lula se candidatasse em 2018, pressionando o judiciário, acabou criando o Bolsonaro sem querer, que se voltou contra a mesma mídia que derrubou Dilma, impediu Lula, barrou a candidatura Lula, e Haddad não consegue, então, não tendo a mesma penetração na sociedade que o Lula, não consegue, então, vencer Bolsonaro, e o resto dessa história caótica, dessa história sangrenta, dessa história infame, você já conhece. O que acontece agora? Detonado Bolsonaro pela mídia que o criou, o que ajudou Lula a se eleger, volta uma reaglutinação das forças conservadoras no país e do neoliberalismo com a mídia. Mídia e neoliberalismo e mercado e banqueiros se dividiram durante os últimos anos do governo Bolsonaro, porque para o mercado, as sandices, as loucuras de Bolsonaro, para esses banqueiros, era perfeitamente natural, não é? Tá tudo bem, tá tudo manais, a gente sabe que empresariado e banqueiros apoiaram o Bolsonaro de ponta a ponta, não ligaram para nenhuma das loucuras que ele fez. Não ligaram, por exemplo, do combate à vacinação, que está trazendo de volta doenças erradicadas como a poliomielite. Não dá bola ao mercado para a desmoralização do Brasil no mercado, na comunidade internacional, no mercado também internacional, não é? As violências todas feitas contra os direitos humanos, contra os direitos das mulheres, contra os direitos dos negros, tudo isso estava numa boa para o mercado. O mercado quer saber, é de grana. E o Bolsonaro entregou a chave do cofre para o Centrão e para o mercado. E com isso ele conseguiu a leniência, a mídia vendo que a situação do país, porque ali na mídia, na dita grande mídia brasileira, que envolve os grandes grupos de mídia que surgiram sob os auspícios da ditadura militar, finalmente se separaram da direita
inclusive em certa medida da extrema-direita. Por quê? Porque realmente a mídia não tem nenhum bobinho e viu que o Brasil institucionalmente estava caindo no caos. Esse empresariado tosco, essa banca tosca que nós temos no Brasil, não deu bola, mesmo vendo o país afundar, porque o negócio dessa gente é dinheiro, é grana. Eles não querem saber se o Brasil vai se tornar uma republiqueta bananeira, se as pessoas vão morar na rua, não querem saber de nada, eles querem saber de ganhar dinheiro. E pronto, a questão é grana, não é? E ganhar dinheiro para eles é, infelizmente, nesta parte do mundo, na contemporaneidade que o planeta vive, ganhar dinheiro é tirar de pobre para dar para rico. Ponto. É assim que funciona. É assim que a banda toca. Então a mídia, vendo que isso não daria certo, porque sucederia uma convulsão social, como já começava a se desenhar, e depois todo mundo ia perder, a mídia um pouco mais intelectualizada, na verdade bem mais intelectualizada, ali a gente tem gente mais preparada, viu que o barco ia afundar e tratou de limar o Bolsonaro, mesmo que o preço fosse o Lula. A mídia tentou a terceira via, tentou o Sérgio Moro com grande entusiasmo, mas depois descobriu o que era o Sérgio Moro. Um oportunista, um arrivista descarado que condena o Lula e depois se alia com aquele que ele beneficiou ao ter prendido o ex-presidente Lula. Então o Moro foi sendo cada vez mais desmascarado, como o Blog da Cidadania previu durante anos. A ONU detonou o Sérgio Moro, desmascarou o Sérgio Moro, disse ao mundo que o Moro fraudou o processo legal contra o Lula para ajudar o adversário dele, e aí realmente a mídia não teve opção além de apoiar o Lula, inclusive a Globo. E agora alguns veículos começam a mostrar a verdadeira face. E surpreendentemente é a Folha de São Paulo, que tem um jornalismo mais plural que outros veículos. Mas também surpreende que a Globo ainda não tenha caído de cabeça nessa. A Globo continua relativamente mantendo uma relação civilizada com o Lula, que é o que não está fazendo, por exemplo, esse jornal que já mostra que está se reconstruindo o complô conservador para impedir que se dê no Brasil, basicamente é isso, gente, que se dê no Brasil dinheiro para pobre, ponto, não é? Então, essa é a grande diferença que a esquerda gera em relação ao mercado financeiro, aos conservadores, que é a visão social, a visão de que um país, e isso nem se trata, minha amiga, meu amigo, de bondade, isso nem se trata de espírito humanista, isso se trata de senso de perigo, de entendimento de que um país em que a população chafurda na miséria, na ignorância, na pobreza, na violência, não vai para lugar nenhum, não é? Então, aqui, esse editorial, ele é espantoso ao chamar de gastança uma tentativa de ter recursos para socorrer uma população que está comendo osso, não é? Que está passando fome. As ruas das grandes cidades no país estão tomadas de famílias que há alguns meses, ou no máximo um par de anos lá atrás, tinham casa, tinham uma vida e perderam tudo. Se nada for feito em relação a isso, a convulsão social é inevitável. Aí a Folha de São Paulo me publica hoje, na primeira página, um editorial dizendo que o governo Lula fracassou, um governo que não assumiu, não é? E aí você vê que começam a se juntar de novo mídia e mercado financeiro, mídia e banqueiros ultraconservadores, e isso para tentar tutelar o novo governo. E esse complô pode muito bem terminar como nos governos anteriores, em que a mídia se tornou um fator
de desestabilização, um fator que levou o Brasil ao desastre Bolsonaro. Agora, o mais importante talvez não, o mais impressionante, o mais estarrecedor desse editorial é que ele minimiza o que chamou de herança maldita. O que é a herança maldita? É o que o governo Bolsonaro legou ao governo que entra, Lula, com o qual nem colaborou para fazer uma transição civilizada que permitisse ao novo governo tomar pé da situação. Há uma sabotagem. A única coisa que o Bolsonaro se preocupa dia após dia é tentar cooptar os militares para darem um golpe no Brasil. Coisa que não está conseguindo por uma única razão, porque os Estados Unidos não querem. Porque essa extrema-direita está aporrinhando o atual governo norte-americano. Se Donald Trump tivesse vencido as eleições de 2020, com toda certeza, hoje o Lula estaria na cadeia e o Bolsonaro teria mais 4, mais 40 anos no poder. Então, essa visão da mídia de que não há herança maldita é o que deixa todos nós estarrecidos, porque a gente sabe, primeiro, que o orçamento de 2023 é menor do que o orçamento de 2022. Eu, na 6ª década de vida, acompanhando intensamente a política, nunca vi um ano sucedâneo ter um orçamento da República menor do que no ano anterior. Isso é uma loucura. E a mídia não vê herança maldita. Então eu quero passar, junto com você, minha amiga, meu amigo, aos fatos que corroboram todas essas afirmações que eu acabo de fazer. Então vamos lá? Primeiramente, você vê aqui a primeira página de hoje do jornal Folha de São Paulo. Tá? Então, se você quiser, eu posso até diminuir aqui para que você veja nessa parte aqui o editorial infame, a meu juízo, sob o título Alarmista e Irresponsável de Retomada em Risco. E aqui, esse editorial diz tudo isso que eu acabei de relatar e, inclusive, fala sobre uma herança maldita que não existiria. E ainda diz que nos últimos tempos, esse jornal, inclusive, contradiz a si mesmo, contradiz várias das suas matérias, dizendo simplesmente o seguinte, que não há herança maldita, que as coisas estavam melhorando, que não era isso que o jornal dizia até algumas semanas atrás, não é? Isso faz parte de um complô que envolve o mercado, ou seja, os banqueiros bolsonaristas até ontem e até hoje continuam bolsonaristas, e essa aliança com setores da mídia que levaram o Brasil à desgraça que nós estamos vendo. Então aqui esse editorial fala em visão ultrapassada e corporativismo que minam a confiança antes da posse de Lula. E aqui eu quero localizar justamente esse trecho aqui que mais me impressionou. Eleito com margem mínima de votos, Lula tem menor margem para erro. Não poderá contar com um cenário internacional favorável como de 2 décadas atrás. Ao contrário, o mundo desenvolvido registra inflação inaudita, juros crescentes e a possibilidade de recessão. Tampouco a desculpa da herança maldita encontrará eco além das hostes petistas. Como assim? Como assim? Não há herança maldita? Será? Vamos ver se não há herança maldita. Por exemplo, a própria Folha de São Paulo, em matéria do dia 8 de novembro, publica a seguinte reportagem. Orçamento para a produção de conhecimento em 2023 é o menor em 8 anos. Cálculo feito pela Frente Parlamentar Mista de Educação mostra queda de 58% no valor destinado ao ensino superior e à pesquisa. Não é suficiente? É pontual? Não, não é pontual. Aqui nós temos
a coluna do jornalista Bernardo de Melo Franco no jornal o Globo, que inclusive, impressionantemente, tem tido uma postura mais equilibrada, não tem feito um alarmismo tão grande quanto esse jornal, por exemplo, a Folha de São Paulo. O relatório da transição faz radiografia do desmonte do Estado. O documento mostra a destruição promovida por Bolsonaro. E aqui você veja alguns trechos dessa matéria. Como era de se esperar, escolhidos e preteridos monopolizaram as atenções. O diagnóstico da máquina federal acabou em segundo plano. O texto da PEC da transição fornece uma radiografia da gestão de Jair Bolsonaro. Registra o desmonte do Estado, o abandono de políticas públicas, os retrocessos na área social. O governo federal andou para trás, resumiu o vice-Geraldo Alckmin. Uma forma polida de descrever o que se passou nos últimos anos. No meio ambiente, a demolição foi calculada. O bolsonarismo desossou os órgãos de controle. O número de fiscais do IBAMA, que já chegou a 1.800, despencou para 700. O Fundo Amazônia foi congelado com 3,3 bilhões em caixa. Com autoridades de braços cruzados, o desmatamento explodiu no país. Na saúde, a piora foi generalizada. Houve redução das taxas de cobertura vacinal, aumento das mortes maternas, retorno das internações por desnutrição infantil. Desde o ano da eleição de Bolsonaro, o SUS foi depenado, perdeu quase 60 bilhões descontando os gastos, enquanto, digo eu, o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, propunha, sabe o quê? O fim do SUS. Apenas isso. No país do agronegócio, o governo esnobou a agricultura familiar e desmantelou os estoques reguladores. Quem diz isso não é Eduardo Guimarães, minha amiga, meu amigo, é o jornal o Globo, tá certo? A queda no armazenamento de arroz chegou a 95%. Isso favoreceu a escalada da inflação de alimentos, colaborando com a volta do Brasil ao mapa da fome. O cenário de terra arrasada se repete em quase todas as áreas. Muito bem, vamos parar por aqui. A Folha diz que não existe herança maldita. Isso que eu acabo de ler para você, a mim parece uma herança muito mais do que maldita. Não existe, talvez, um adjetivo no nosso idioma capaz de descrever a contento o que foi que o furacão Bolsonaro deixou para trás. E o orçamento para a produção, por exemplo, de conhecimento em 2023 é o menor em 8 anos, como diz a Folha. Consultorias alertam que saúde terá o menor orçamento dos últimos 10 anos em 2023. Sabem por quê? Porque o sujeito que governa esta nação torrou o dinheiro que ia ser gasto em saúde, em educação, em segurança, no que você quiser, neste ano, para tentar se eleger e que se dane o futuro. Se ele permanecesse no cargo, ele comprava o Centrão e estourava ainda mais o teto de gastos com banqueiros felizes da vida por conta disso. E ainda assim ia encalacrar o país, evidentemente, numa crise fiscal de proporções épicas. Aqui no G1, por exemplo, o orçamento previsto para as universidades é o menor em 10 anos e parlamentares buscam recomposição via PEC da transição, que é o que a Folha da São Paulo... Isso é do G1. E dizendo que a PEC da transição vai tentar resolver esse problema. E a Folha de São Paulo diz nesse editorial, infame, que não existe herança maldita. Mas não para por aí. O governo Bolsonaro reduz verba para tratamento da AIDS e enquanto torra dinheiro no orçamento secreto. Não existe herança maldita? Ora, vão se catar. Então aqui, minha amiga, meu amigo, o que é que cumpre ao blog da cidadania? Aqui você vê as fotos do que eu fazia, aqui um ato público do então recém-criado, naquele 15 de setembro de 2007, uma manhã fria de sábado, em que eu reuni algumas centenas de pessoas diante do jornal Folha de São Paulo e disse algo que se tornaria profético. Isso que a mídia está fazendo nesse governo
vai terminar em golpe. Isso eu disse em 2007, né? Um golpe que ocorreria em 2016, 9 anos depois, e se repetiria em 2008, 11 anos depois. Aqui, o logotipo da ONG que eu criei, o Movimento do Sem Mídia, que lutava contra uma mídia que impedia que quem divergisse dela e achasse que o governo Lula estava indo bem, pudesse falar. E isso se evidenciou em 2010, o último ano do segundo governo Lula, em que ele deixa o poder com apenas 87% de aprovação. E não é de Lula que se trata, é de alguém que decidiu fazer o que o país precisava ser feito e que essa mídia impedia, tentava impedir, tentava tutelar, e agora a gente viu o que é que deu tudo aquilo. E como eu disse lá em 2007, que muitos dos que estão me assistindo eu sei que vão se lembrar, isso ia terminar em golpe, e terminou, e em muito mais que golpe, em sangue, suor e lágrimas que banham esta nação. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção de todos e dizer que o seguinte: tantas quantas vezes seja necessário, eu e muitos de vocês, muitos de nós, reencetaremos a luta que travamos para que esse país chegasse a algum lugar. Essa luta é eterna, não vai terminar nunca. Muito obrigado, minha amiga, meu amigo.